Falar um pouquinho sobre hormônios e tirar assim as principais dúvidas sobre o assunto, eu vejo que correm muitas informações na internet que não são muito adequadas quando o assunto é hormônios. Então, primeiro, respondendo as dúvidas que eu recebi. O que são hormônios? Hormônios são mensageiros. Eles servem para conduzir uma mensagem de um órgão para outro, normalmente de órgãos de comando para órgãos que vão executar essa mensagem, como por exemplo a ordem de produzir hormônios, de produzir substâncias, de contrair mais ou menos um determinado vaso sanguíneo, ou de melhorar a circulação de um local, ou de aumentar a imunidade em um local. Então, enfim, hormônios são mensageiros, eles transmitem uma mensagem de um local para outro. Assim como os neurotransmissores também fazem isso, mas os neurotransmissores funcionam mais envolvendo nervos, envolvendo neurônios, ok? Entre si. De onde vem o termo hormônios? A origem da palavra hormônio é grega, certo? Vem de hormal, que significa estímulo, movimento. E os hormônios foram descobertos, digamos assim, por dois cientistas britânicos em torno de 1902. Ou seja, eles sempre existiram, toda a vida de todo ser humano depende de hormônios. Mas eles foram descobertos como os mensageiros que são em 1902. Então já não é novidade, né? Já tem um bom tempo que foram descobertos. Para que servem os hormônios? Eles servem para, como eu já disse, conduzir mensagens de um órgão para outro, normalmente de órgãos de comando para órgãos que vão executar essa mensagem e normalmente fabricar alguma coisa. Pense nos hormônios como o seguinte: você numa cidade, você tem arquitetos, você tem engenheiros, você tem operários, você tem médicos, farmacêuticos, trabalhadores em geral. Você precisa que eles tenham comunicação entre eles para poder executar as funções corretamente, cada um deles. Então, você precisa de ordens, comunicação, em essência, que chegue por celular, telefone, carta, office boy, veículos, ou seja, você precisa que haja comunicação entre os atores nessa cidade, entre as pessoas nessa cidade, para que você tenha uma função coordenada, não é? Então, os hormônios seriam essas vias de comunicação, esses mensageiros dentro da cidade. Imagine uma empresa sem celulares, sem telefone, sem carta, sem office boy, sem ter como seus funcionários se locomoverem dentro dela, sem comunicação entre os setores, não teria como funcionar adequadamente. Então, os hormônios são, em essência, mensageiros, eles levam mensagens de um lugar para outro, ok? Quem tem hormônios? Todo ser humano, do momento em que nasce até o momento em que morrer. Só muda a característica dos hormônios e as necessidades ao longo da vida. Então, por exemplo, uma criança, um bebê, já precisa de melatonina para poder dormir adequadamente, já precisa de serotonina para sensações de felicidade, já precisa de GH, que é o hormônio do crescimento. Agora, uma pessoa na idade adulta, ela vai precisar dos hormônios sexuais também, vai continuar precisando dos que eu já citei. O idoso vai continuar precisando de hormônios até o dia em que for morrer. E é errôneo pensar que vá se conseguir um bom padrão de vida, de qualidade de vida, de longevidade com saúde, deixando que quedas hormonais cheguem a níveis drásticos. Se fosse dessa forma, para que se deixaria, por exemplo, uma pessoa sem hormônio da tireoide, sem repor? Para que se deixaria, por exemplo, uma pessoa na terceira idade com níveis baixíssimos de hormônios que causando sintomas e sem reposição? Então, infelizmente, o tema de hormônios é muito cercado por uma questão de preconceitos que precisam ser desfeitos, tá? Quem precisa de hormônios e de quando a quando na vida? Essa é outra dúvida que me mandaram. É, Todo mundo precisa de hormônios, só muda a quantidade e quais hormônios que são mais necessários ao longo da vida. Mas todos eles costumam ser necessários por toda a vida, em quantidades diferentes, tá? O que o corpo precisa para produzir hormônios direito? Basicamente de bons hábitos saudáveis de vida. Entra lá no www.icaro.med.br, na sala de artigos, e dá uma olhada nos hábitos saudáveis de vida, que são se alimentar direito, tomar água direito, dormir direito, exercitar-se regularmente, respirar adequadamente,
tentar gerenciar melhor o estresse, evitar intoxicações. São esses hábitos em conjunto que dão condições para o seu próprio organismo produzir hormônios adequadamente, certo? Além de uma alimentação de qualidade. Então, quem fala que não, para produzir hormônios adequadamente só precisa, por exemplo, de exercício físico, está errado. É um conjunto de situações que são necessárias para uma produção hormonal adequada. Quem fala, por exemplo, que não, basta uma boa alimentação, basta combater o estresse, também está errado. Como eu já disse, é um conjunto de fatores que o organismo utiliza para poder fabricar adequadamente os hormônios e até para saber qual o grau de metabolismo e os níveis de hormônios, a quantidade e a qualidade do que ele tenha que fabricar. Ok? Então tudo começa com hábitos saudáveis de vida. Essa história de que hormônio causa câncer, infarto, derrame, trombose e companhia, olha, até dipirona pode causar complicações, por isso que foi banida dos Estados Unidos. O paracetamol pode causar complicações hepáticas graves e já se fala muito mal dele na Europa. Então, toda substância, se mal utilizada, pode causar complicações. No caso dos hormônios, se o hormônio causasse câncer necessariamente aos 25, 30 anos de idade, que é o nosso pico de produção hormonal, todos nós teríamos câncer. E a gente vê que não é isso que acontece. Então, o que acontece com os hormônios? Hormônios não podem ser utilizados em excesso, ou por quem não precise deles, ou hormônios de qualidade inferior, por exemplo, moléculas muito diferentes das moléculas hormonais que nós produzimos, que o corpo vai olhar como um corpo estranho e acaba lutando contra aquela substância, certo? Essa história de que o hormônio causa câncer remonta a épocas antigas, como por exemplo, quando usaram hormônios de égua prenha para poder fazer reposição hormonal em mulheres. E aí muitas mulheres acabaram tendo problema porque mulher não é égua, certo? Isso foi há muitas décadas atrás. E é claro que deu problema de câncer, de infarto, de derrame e o hormônio que ficou com a fama de que causa câncer. Mas o erro na época foi usar hormônios de animais diferentes dos humanos e bem mais potentes. Há cerca de 10 anos atrás, um estudo foi finalizado precocemente, porque muitas mulheres usando novamente o hormônio sintético que não era bioidêntico, ou seja, não era idêntico ao que o organismo feminino produzia, esse hormônio utilizado em várias mulheres causou câncer, infarto, derrame e em esquemas de reposição também incompletos. Então, mais uma vez, foi o uso inadequado e de substâncias não bioidênticas que deu problema. E não necessariamente a questão continuando, mais uma vez, foi o uso inadequado de hormônios em dosagens inadequadas, hormônio não bioidêntico, ou seja, hormônios com características diferentes do produzido pelo organismo, que causou problemas, e não o hormônio em si. Então, a gente precisa filtrar o que a gente escuta até sobre a questão hormonal. Se o hormônio em geral fizesse mal, não se teria os anticoncepcionais, que em si fazem mal, sim, porque são hormônios não idênticos ao que o corpo produz, certo? Não haveria reposição de T4, como se faz para os casos de hipotireoidismo, não se faria reposição do GH, do hormônio de crescimento, para crianças com problemas de crescimento. Então, assim, não dá para falar que o hormônio sempre cause câncer, trombose, infarto, derrame e efeitos deletérios. Tem muitas pessoas que precisam da reposição deles e essas pessoas, o que a prática clínica diária mostra é que elas se beneficiam bastante da reposição racional, bem conduzida, certo? O que é o uso racional de hormônios? Hormônios só devem ser utilizados por quem tenha bons hábitos de vida ou esteja num franco caminho de melhorar os seus hábitos de vida e sob acompanhamento competente e reavaliações via exames confiáveis para aqueles que têm a dosagem disponível, né, regularmente. Por quê? Quando a mensagem que o hormônio transmite chegar no órgão que tenha que executar essa mensagem, esse órgão tem que ter condições de executá-la adequadamente, porque senão aí podem vir os problemas, incluindo câncer. Deu para entender? Então, assim, se hormônios são mensageiros, ou o organismo tem bons hábitos de vida para cada célula, cada tecido que vai receber esse hormônio ter condições de executar a mensagem que ele traz adequadamente, ou a mensagem pode ser executada de forma defeituosa e aí vem as complicações do uso hormonal. E muitas vezes os hormônios levam a culpa
de um organismo que executou erradamente a mensagem que eles estavam levando, certo? Então vem a questão do uso racional de hormônios depender de bons hábitos de vida para que essa mensagem que os hormônios transmitem seja bem executada, ok? E assim, preferencialmente para vários hormônios é bom evitar a via oral, porque pela via oral tudo que passa pelo intestino vai passar pelo fígado, depois de ser absorvido no intestino, e o fígado, muitas vezes bem intencionado, quando ele vê uma sobrecarga de uma substância, mesmo de hormônio, ou uma substância que ele não reconhece, um hormônio, por exemplo, não bioidêntico, ele tende a ficar com parte daquela substância para tentar desintoxicar e proteger o organismo de um excesso. Então, isso que a gente chama de metabolismo de primeira passagem pode gerar substâncias potencialmente tóxicas indesejáveis ou neutralizar boa parte do hormônio, fazendo com que doses maiores sejam necessárias. Então, para alguns hormônios, é desejável outras vias de administração que não a oral, certo? Como é que se trata carências hormonais? Nem toda carência hormonal demanda que o profissional passe um hormônio diretamente para poder repor essa carência. Muitas vezes a necessidade que tem é do que? Do profissional dar hábitos de vida mais saudáveis para aquele organismo, dar nutrientes adequados, combater intoxicações, diminuir o estresse. Por quê? Muitas vezes só de fazer isso, combater intolerâncias alimentares também. Muitas vezes só de fazer isso e combater inflamações e os fatores que estejam prejudicando a própria produção hormonal, o organismo consegue produzir os hormônios que deveria. Agora, em vários casos é necessário repor. E um erro muito comum é achar que com a idade a gente deve aceitar quedas hormonais que estejam trazendo sintomas e incômodos para o paciente. Ora, se você tem um paciente com sintomas em qualquer fase da vida, você trata para dar qualidade de vida, para dar sobrevida para o paciente. Por que não seria, então, aceitável e digno repor os hormônios quando necessários para que o paciente continue bem e continue vivendo mais tempo, com saúde, com funcionalidade? Então, o tratamento das carências hormonais muitas vezes passa, quase sempre passa, por melhorar os hábitos de vida do paciente e as demais condições que possam estar piorando a produção hormonal dele. Mas sem sombra de dúvida, em muitos casos, passa por repor os hormônios que ele precisa também, sempre preferindo aqueles que sejam molecularmente idênticos ao que o corpo produz, que são chamados por aí muitas vezes de bioidênticos e que hoje em dia estão largamente disponíveis e tem vários estudos sobre eles também, certo? Por que não se deve usar hormônios antes de melhorar os hábitos de vida? Pelo que eu já expliquei, porque senão corre o risco da mensagem que o hormônio traz ser mal executada pelo organismo e trazer complicações. Quem pode prescrever hormônios? Bom, muita gente pensa que só quem pode prescrever hormônios é o médico endocrinologista. Isso está errado. Quem pode prescrever hormônios é qualquer médico, certo? É claro que quando você consulta um endocrinologista atualizado, sem preconceitos, realmente interessado em tratar o paciente, ele tem, por formação e especialização, melhores condições de tratar um paciente. Mas hoje em dia a gente vê que infelizmente não são todos os profissionais que têm todas essas características. E por formação, qualquer médico pode trabalhar com hormônios quando necessário para o seu paciente. Só não pode se identificar como endocrinologista sem ser, certo? Sobre os anticoncepcionais, quais os perigos? Anticoncepcionais são baseados em progestinas, que são hormônios que não são idênticos ao que o organismo produz. Então, principalmente falando, claro, do organismo feminino, as progestinas, que são a base dos anticoncepcionais, tendem a ter efeitos diversos da progesterona, que é o hormônio que toda mulher precisa enquanto está viva, porque tem funções não só sexuais, mas tem funções em todos os órgãos do corpo, inclusive no cérebro. A testosterona também tem funções no cérebro, no coração, o estradiol. Então o nome é hormônios sexuais, mas todos nós precisamos desses hormônios para boa função do sistema imunológico, do coração, do cérebro, por toda a vida. Então, anticoncepcionais fazem mal porque reduzem a produção de progesterona e porque encaixam-se nos receptores da progesterona no corpo e vários outros receptores hormonais, bagunçando o equilíbrio hormonal, quanto maior for o tempo de uso deles. Ok? Bom,
Eu procurei responder as dúvidas mais comuns relacionadas ao assunto hormônios. A ideia não é esgotar o assunto, nem ser o dono da verdade aqui, e nem substituir as orientações do seu profissional de saúde, que conhece seus exames, que conhece o seu caso, que acompanha você. Pergunte tudo isso para ele. A ideia aqui foi ajudar a responder as principais dúvidas sobre o assunto, e eu aguardo o feedback de vocês, tá? O retorno, até com perguntas, com dúvidas ou colocações que possam melhorar esse assunto, para que em novos vídeos o assunto fique melhor abordado para vocês. Tem muito mais sobre esse assunto no www.icaro.med.br e também sobre vários assuntos que foram abordados aqui, como anticoncepcionais, como hábitos saudáveis de vida, ok? Um abraço, espero ter ajudado. Até mais.